comecei a procurar, grupos, pessoas que estivessem fazendo algo naquele mês. Acho que foi até em janeiro, acho. Foi janeiro. Um ano que eu tirei férias em janeiro. E aí eu encontrei uma equipe de batistas, pessoas mais batistas, né? Que estavam indo, montaram uma equipe, a organização MOR, para levar para o Acre. O Acre, onde é? Lá na ponta, sabe aquela pontinha quando o mapa faz assim? Lá na ponta está o Acre. Assim, a ponta de cá e o Rio de Janeiro é aqui, né, gente? Então, distância é legal. Então, eu encontrei essa galera, a gente teve alguns treinamentos. E eu, assim, tipo, um peixe literal fora d'água, conhecia ninguém. Eu comecei a conhecer as pessoas ali, naquele momento. E aí viajou todo mundo, e eu, para variar, tive que viajar o quê? Sozinha, porque cheguei depois, né? Então, o meu voo era diferente da galera. Então, assim, eu conheci pouquíssimas pessoas aqui. Era todo mundo aqui de Campo Grande, essa zona aqui, mais ou menos. E aí eu fui encontrar com eles, basicamente, no aeroporto de Brasília, que foi onde a gente fez uma parada. E eu lá, tipo, maior peixe fora d'água, não sei o quê. Mas fui. E chegando lá, querido, que coisa maravilhosa. De verdade. O Acre, assim, a gente passou em não sei nem quantas cidades, mas é bem rural, né, digamos assim, ribeirinhos, essa questão toda. Eu acho que eu viajei uma noite inteira, umas 12 horas de barco. Imagina o que é isso. Barco, querida. Meu Deus, foi muito bom. Eu morria e ressuscitava, assim, não chegava em lugar nenhum. Olhava para o lado, olhava para o outro, só tinha mata e água na frente. Eu falei, meu Deus, não vai chegar em lugar nenhum. Mas a gente chegou. E foi excelente. A gente chegou numa cidade, Traumaturgo Ferreira, se eu não me engano. Querido, nós fizemos basicamente todas as casas quase do povoado, visitando pessoas, compartilhando o evangelho, falando de Jesus. Em cada casa que a gente entrava, tinha pessoas aceitando Jesus. E a gente ali, simples, a gente hospedado numa escola, dormindo em barraca e comendo como dava. Mas, querido, que prazer, que recompensa ver o evangelho sendo expandido, você ser parte de algo que é maior do que você. E a gente entrosou ali na hora, eu principalmente, né, que estava. Então, querido, é maravilhoso poder saber que a minha vida é útil para Jesus em alguma coisa. Quando a gente foi com uma outra equipe para Canapi, Canapi fica em João Pessoa, Maceió. Está entre esses dois lugares que eu não lembro exatamente. Mas é Nordeste. Nordeste do Brasil. A gente foi Quando eu voltei do Chile com uma equipe de missionários, eles ficaram aqui um tempo e a gente, de novo, né? Está com o tempo, o que a gente vai fazer? Vamos continuar, vamos fazer alguma coisa, um projeto missionário. Querida, a gente saiu daqui com, acho que éramos 8, sei lá, ou 10 pessoas, não lembro exatamente, mas eram em torno de 10 pessoas. Nós fomos para Canapi para ajudar um casal de missionários que estavam lá e a gente estava para ajudá-los na expansão do reino também. Fazer o quê? Visitar pessoas, orar por pessoas, entrar na casa de pessoas. E nós fomos. Chegamos lá e, de novo, era bem... Eles chamam de sítio, né? Os lugares mais distantes, aquele calorzinho natural do Nordeste, né? Aquela coisa maravilhosa. E a gente saía de tarde, por conta do sol, a gente evangelizava. E numa dessas, a gente parou em uma casa que era, assim, extremamente pobre. A gente, e aquilo doeu no nosso coração. E a gente começou a pensar, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer. Queridos, em 2 semanas... A gente, com 2 pedreiros, nós levantamos uma casa e deixamos estabelecida uma casa que antes só tinha um quadrado que era a cozinha, quarto, e não tinha nem banheiro, acho que tinha um buraco. Eu falei, meu Deus, isso não é casa, isso não é. Querido, tinham 2 habilidosos, que eram os pedreiros que se dispuseram, que a gente não tinha nem dinheiro para pagar eles para fazer. E tinham, acho que, 10 pessoas dispostas. Essa é a diferença.
quando se tem pessoas dispostas. Era maioria mulheres, eu construí o que na vida? Nada. A gente serve para carregar tijolo, a gente carregou água, tinha mulheres carregando lata d'água na cabeça, literal, assim. Literal, carregando lata d'água na cabeça, pegando terra, peneirando terra, ajudando o pedreiro. Mas em 2 semanas nós saímos de lá com essa mulher com uma casa para ela, digna para ela e para os filhos dela. Querido, o que é isso? É trabalhar na expansão do reino de Deus, com atos simples, pessoas dispostas, pouco habilidosas para construir uma casa. Mas a gente tinha 2 pessoas e muita disposição. E foi isso que Deus quis fazer naquele lugar. Nós não saímos daqui com dinheiro, recurso para construir nada para ninguém. Mas quando nós estamos no lugar certo, na hora certa, cheios de Deus, Ele abre porta aonde Ele quer. E foi isso que Ele quis fazer naquele lugar. Levantar uma casa e deixar ali na comunidade como testemunho daquilo que Deus pode fazer. Eles tinham recurso, nós tínhamos recurso. Que eles eram tudo missionário. Tinha dinheiro para ir para lá e glória a Deus, que a viagem, né, tem que pagar. Fora isso, é graça de Deus. Mas Deus faz, então, nós precisamos nos alegrar em sermos parte da expansão de reino de Deus. Então, seja alegre. Eu só cuido. Seja alegre no teu fazer, querido, porque você está fazendo parte de algo maior. Nós podemos contar com a fidelidade de Deus. Hebreus 10, 23, alguém pode ler? Enquanto nós estamos trabalhando, nós contamos com a fidelidade do Senhor. Enquanto nós estamos envolvidos, Ele permanece fiel, até porque Ele não pode negar quem Ele é. Alguém achou? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém. Ele te deu algo para fazer. Ele te chamou para fazer algo. Então, você conta todos os dias com a fidelidade desse Deus que não varia, Ele não muda. A gente muda, mas Ele não. Ele permanece fiel. A sua bondade, ou melhor, nós somos supridos em tudo. E eu quero ler, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 23. Salmos 23. Aleluia. Querida, esse salmo todo é um salmo de recompensa. Ele já começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Querido, nós não temos falta de nada, nós não temos falta dele, enquanto nós estamos servindo, enquanto nós estamos aqui diante dele, fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer. Querido, ele não deixa faltar nada. Ele não deixa faltar nada. Querido, muitas vezes nós estamos cansados. O que esse salmo diz? Ele me guia a água, o quê? Ele é um lugar e Ele tem um lugar de descanso para nós. Quando nós estamos servindo, de repente, está começando a ficar pesado. Ele é esse lugar de descanso para nós. Nós contamos com a sua bondade. Querido, nós não estamos correndo atrás de nada porque elas estão nos seguindo. Eu estou andando, servindo ao Senhor e a bondade dEle está me seguindo. A sua misericórdia, a sua fidelidade está vindo atrás de mim e elas nos alcançam.
Nós não vamos, porque eu vou trabalhar para Deus. Não, querido, não precisa. Ele está indo atrás de nós enquanto nós estamos cumprindo a missão dele na terra. Então, quando eu li esse texto, eu lembrei do final, mas quando eu li, eu falei, cara, o Salmo 23 todo é só recompensa, é só graça de Deus. Ele nos livra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda eu não temerei, porque Ele me guarda, Ele está comigo. A recompensa de um Deus maravilhoso. Uma outra, e eu quero finalizar com uma outra recompensa. Deuteronômio. Deuteronômio 18. Os sacerdotes, levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois essa é a sua herança. Não terão herança alguma no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Querido, nós não somos descendentes da tribo de Levi, mas nós cumprimos o rol de levita. E aí o Senhor, Ele diz que a esses, Ele mesmo é a sua herança. O que nós temos, o que eu ganho em servir ao Senhor? Ele próprio. Isso é maior do que qualquer outra recompensa. Ele mesmo está para nós. Mesmo que eu não estou vendo nenhum resultado, querido, o resultado é ter o próprio Deus. E isso é maior do que qualquer bem material que a gente possa querer. Porque no mundo a gente trabalha para ter dinheiro, enfim, a gente quer isso. Mas enquanto eu trabalho para Ele, eu tenho a Ele mesmo como minha herança. E que essa seja a nossa motivação em servir ao Senhor. Ter a Ele mesmo. Ainda que eu não tenha nada, ainda que não tenha nenhum reconhecimento das pessoas, ainda que eu não tenha um tapinha nas costas, caraca, que bom o que você fez. Mas você está tendo de volta o próprio Deus diante de você. Amém? E é com isso que eu quero encerrar a minha fala sobre serviço. Vale a pena servir ao Senhor, porque no final nós temos a Ele. No início, no meio e no final, nós temos o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, como a nossa herança. E nós estamos sendo parte de algo que é maior do que nós. Por mais simples seja o que eu faço na igreja, eu tenho o próprio Senhor em mim e em nós. Amém? É isso. Obrigada por esse tempo que você tem vindo para essa escola e que você, de fato, ame estar nesse ambiente de ouvir Deus, de ser ensinado. E eu quero que... Eu falei, eu acho, 3 recompensas, não foi? 3, 4, 5. Mas eu acho que ainda tem muito mais recompensa. Eu queria agora que a gente se dividisse em pequenos grupos. Quantos somos? Alguém contou? Vamos lá, dividir aí em 3 grupos, porque se bota limite de pessoas, sempre passa. Então, vamos fazer 3 grupos, né? Melhor. E eu queria que vocês juntamente pensassem, terminassem pensando em outras recompensas. Eu acho que a gente pode